Tudo pronto? Ok, olá, sou o professor Francisco José, professor de Biologia, e estarei aqui agora com uma microaula sobre o reino Monera, o reino das bactérias, das árqueas e das cianobactérias. Iniciaremos aqui com as características gerais do reino Monera, um reino de seres vivos, mas o mais simples dentre os 5 reinos, né? Vamos aqui às características gerais deste reino Monera. Ele é formado por seres, por esses 3 tipos de seres, que são todos unicelulares. São todos unicelulares, todos são procariontes. Por que eles são unicelulares e procariontes? Unicelulares porque são formados por uma única célula, e são procariontes porque suas células elas não possuem um núcleo individualizado, um núcleo separado do citoplasma. O seu núcleo praticamente não existe, é até chamado de nucleoide. Por quê? Porque o material genético desses seres, tanto de bactérias como de árqueas, como de cianobactérias, o material genético fica disperso no citoplasma e por isso ele é chamado de nucleoide. Então, esses seres eles não têm uma estrutura chamada carioteca que separa o núcleo do citoplasma, né? Por esta razão eles são classificados como procariontes, seres procariontes. Eles podem viver isolados ou em colônias, né? Não possuem organelas citoplasmáticas. Aqui a gente não pode generalizar, porque existe uma única organela que as bactérias possuem, que são os ribossomos, né? Então, eu não posso realmente dizer que eles não possuem nenhuma organela citoplasmática, porque possuem os ribossomos. Apresentam parede celular, apresentam logicamente membrana plasmática e apresentam o citoplasma. São seres unicelulares, mas não possuem o núcleo como o centro das atenções da célula. Com isso a gente não pode afirmar também que as bactérias não têm o seu material genético, porque tem sim, tem o DNA lá disperso no citoplasma, né? Então existe sim o material genético desses seres. E aí vem aqui a classificação deles, olha só. A classificação dos seres. Este grupo, ele tem como seres as arqueobactérias, né? Que são bactérias hoje chamadas só de árqueas, produtoras de gás metano, Existem as eubactérias, que hoje são chamadas só de bactérias, né? E existem as cianobactérias. Nesse reino, né? Que são as bactérias que realizam a fotossíntese. Muitos também chamam de cianofícias. Então são esses os 3 principais seres vivos que compõem esse reino Monera. Passaremos agora para a próxima lâmina aqui. E aí, dentre essas bactérias bem aqui, ó, essas eubactérias classificadas como micoplasmas, tem umas que se classificam, como micoplasmas e gram-positivas e gram-negativas com parede celular, né? Então,
Vamos falar aqui um pouquinho só delas aqui, mostrar aqui. Micoplasmas. Essas bactérias são bactérias que não apresentam parede celular. São as menores células conhecidas, né? São bactérias bem simples mesmo. Elas não possuem parede celular, né? Não possuem parede celular. São as menores bactérias, as menores células conhecidas, né? São heterotróficas. São encontradas em esgotos no solo, né? São bactérias realmente muito pequenas. Aí vem aqui as cianobactérias. As cianobactérias já foram até chamadas de algas azuis. Na verdade, as algas são pertencentes a outro reino, que é o reino protista. Mas elas são conhecidas como cianofícias, né? Essas bactérias elas são autotróficas, porque elas realizam a fotossíntese. Por serem autotróficas, logicamente, né, elas vão apresentar clorofila, porque elas são fotossintetizantes. Como reserva, elas armazenam lipídios, proteínas e amido. São fixadoras de nitrogênio nas raízes das plantas. São representantes daquele grupo de bactérias que são chamadas aí pelos biólogos de bactérias importantes para a ecologia, bactérias importantes para as plantas, porque fixam nitrogênio molecular na raiz das plantas. Arqueobactérias, hoje chamadas de árqueas, né? Arqueobactérias chamadas de árqueas são anaeróbicos, ou seja, não utilizam o oxigênio na respiração, por isso que nós vamos ver que elas são resistentes. Elas habitam ambientes extremos, onde podemos classificar como esses ambientes extremos fontes termais de águas com elevadas temperaturas, águas em locais de alta temperatura, locais com pH altíssimo e, acima de tudo, também são produtoras de um gás tóxico a muitos seres vivos, inclusive a nossa espécie humana, o gás metano, o CH4. Então, gente, essas arqueobactérias, chamadas diárqueas, elas são consideradas e acredita-se que elas são os primeiros seres que habitaram a terra firme, depois que a vida surgiu na água, conforme a gente sabe, né? Por quê? Porque a gente sabe que no princípio da terra, a terra era quente, ela era quente. E era impossível qualquer ser vivo sobreviver naquela época. Então, a terra foi resfriando e foi possibilitando a exploração pelos seres vivos da terra firme. E como essas árqueas são encontradas principalmente nos Estados Unidos em lagos de águas quentes, águas termais, né? Fontes termais de água com alto pH, com baixo pH, o que vai com baixo pH e um alto nível de acidez, né? Porque quanto menor o pH, maior a acidez. E em virtude disso se crê que elas tenham sido os primeiros seres vivos a habitarem o planeta na época do resfriamento da Terra, porque só essas árqueas conseguem sobreviver nesses locais extremos, que é muito quente e submetido a
baixo pH, um local muito ácido. Outros seres vivos não conseguiriam sobreviver ali. E aí aqui para confirmar, ó, as arqueobactérias, chamadas de arqueas, elas são chamadas de metanogênicas porque produzem o gás metânicos, são chamadas de halófilas porque vivem em locais com alta salinidade, são chamadas de termófilas porque sobrevivem sob elevadas temperaturas, né? E são chamadas também de acidófilas por viverem em elevada acidez. Então está aí, ó, essas classificações aí que elas recebem aí em virtude de serem bactérias resistentes, ó. Recebem essas classificações aqui porque elas são realmente especiais, só elas podem ser classificadas dessa forma porque elas são bastante resistentes a essas características de elevado grau de acidez, altas temperaturas e etc. Passaremos aqui para a morfologia das bactérias. Deixa eu dar uma aumentada nesse slide aqui, que está muito pequena a letra. Descer aqui a imagem também. Então aqui, ó, aqui vai aparecer quieta galo. O galo está dando um alô ali para vocês. Aí aqui nós vamos ver aqui uma classificação que as bactérias recebem relativamente ao seu formato, como elas se organizam em grupo e até mesmo sozinhas. Aí podem observar aqui que existem umas bactérias que, por elas serem esféricas, elas são chamadas de cocos, né? Por elas serem esféricas, são chamadas de cocos. Tem as que são em forma de bastonetes, que são chamadas de bacilos. Tem umas que são espiraladas, parecem molas espirais. Aí por isso elas são chamadas de espirilos, né? Existem também as que têm um formato de vírgula, e por isso são chamadas de vibriões, né? São classificações que elas recebem de acordo com seu formato. Tem umas que ficam parecidas com dois cocos ligados, por isso elas recebem o nome de diplococos. Tem as sarcinas com 8 cocos, deixa eu apagando aqui, melhorando aqui. Tem as estreptococos, que são cocos alinhados, cocos alinhados formando aí fileiras, né? Estafilococos são cocos reunidos em forma de cachos, E tem as diplobacilos, que são bacilos, As diplobacilos são bacilos reunidos 2 a 2. Então existem essas classificações baseadas no formato com que elas se organizam para sobreviverem juntas. Dá uma diminuídazinha aqui novamente e falar um pouquinho aqui sobre a nutrição extremamente diversificada desses seres. Então está aqui, ó. A nutrição das bactérias pode ser autótrofa ou heterótrofa. Existem as bactérias que não realizam a fotossíntese como nós mesmos, como os demais animais. Mas existem aquelas bactérias que realizam a fotossíntese, né? Existem as que realizam a fotossíntese e sintetizam a matéria orgânica com o auxílio da luz solar. Essas são as cianobactérias, né? As cianobactérias são responsáveis e capazes de fazer essa fotossíntese e obter o seu próprio alimento, como se diz. Dentro das autótrofas, tem aquelas também que não realizam a fotossíntese utilizando a luz solar, mas elas fazem uma espécie de quimiossíntese, sintetizam matéria orgânica
com auxílio da energia liberada de uma reação inorgânica, amônia nitrossomas. Exemplo dessas bactérias que está relacionado lá, que estão diretamente relacionadas ao ciclo do nitrogênio. Essas bactérias amônia nitrossomas, elas são bactérias autótrofas que realizam esse processo de obtenção da matéria orgânica com auxílio de energia liberada de uma reação inorgânica que venha a acontecer ali. Seguindo aqui, mas enfim, tem as bactérias, na sua maioria são, esquecendo aqui de falar, das heterótrofas, mas elas são bactérias que muitas são até causadoras de doenças, por isso são chamadas de parasitas, né? Por isso são até chamadas de parasitas. E tem aquelas que são mutualísticas, umas bactérias que vivem juntas no organismo de ruminantes, de animais ruminantes, como o gado, como as vacas, né? Como os bodes, dentre outros animais ruminantes. E lá essas bactérias contribuem com a digestão da celulose que esses animais ingerem na alimentação, né? A digestão, porque esses animais herbívoros que comem plantas precisam dessas bactérias para a digestão da celulose. Fato esse que a gente não consegue digerir celulose porque nós não temos essas bactérias especiais no nosso organismo. Aí falaremos aqui um pouco sobre a reprodução das bactérias, que pode ser de forma assexuada, sem sexo lógico, né? Sem diversificação genética, e também pode ser de forma sexuada. A reprodução das bactérias de forma sexuada, ela se dá geralmente por cisciparidade ou bipartição da célula, mas tem também por esporulação, que forma estruturas chamadas, que formam novas estruturas, né? Estruturas chamadas de esporos que vão formando ali, dando origem a novas bactérias. Mas o normal mesmo aqui, a grande massa vai falar de cisciparidade ou bipartição celular. Então essas bactérias, quando reproduzem assexuadamente por bipartição celular, a sua célula vai se dividir, vai multiplicar o seu material genético e vai se dividir ao meio, dando origem a duas novas bactérias. E assim segue o processo de reprodução assexuado. Aí tem o processo de reprodução sexuada. O processo de reprodução sexuada, onde vai haver uma, deixa eu apagar aqui, vai haver uma recombinação dos genes, uma recombinação gênica. Com isso, leva à formação de novos indivíduos com características diferentes, resultante da mistura de material genético, é lógico, né? Pode ocorrer de três maneiras, por transformação, transdução e por conjugação. São essas três maneiras de reprodução sexuada das bactérias. Passando para frente aqui, vamos ver aqui cada uma delas aqui rapidinho. Deixa eu só dar uma diminuídazinha aqui, mudar essa imagem para cá. Reprodução sexuada classificada, muito alto aqui, classificada como transformação. Nesse caso, a bactéria receptora capta do meio ambiente pedaços de DNA livres que foram procedentes de outras bactérias já mortas. Ou seja, uma bactéria morreu, ficou ali restos do seu DNA, da sua célula, né? E aí as outras bactérias ali se desenvolvendo e ao mesmo tempo decompondo as bactérias mortas, porque elas fazem parte daquele nível de decompositores,
são, juntamente com os fungos, classificadas como decompositores, e aí nessa decomposição de outras bactérias mortas, elas acabam incorporando, pegando esses pedaços de DNA do meio ambiente e injetando em si próprias, e aí acontece aquela transformação no seu material genético. Normalmente, a célula incorpora em cada transformação uma pequena quantidade de genes, não é a totalidade, é uma pequena quantidade de genes que entra ali e vai se transformar, deixando a bactéria aí, ó, com novas características. Dá para ver aqui que essa bactéria aqui, que morreu aí, deixou seus pedaços de genes aí no meio ambiente, e uma outra bactéria foi incorporou aqui esse gene. E pode observar aqui, ó, pode observar aqui que ela teve o seu DNA, ó, um pouquinho alterado. Tá vendo que tem uma manchinha aqui, que é exatamente um pedaço desse DNA de outra bactéria que foi introduzido aí. E aí ela acabou tendo o seu DNA transformado, modificado. Essa aí é o método da transformação. E outro método de reprodução sexuada é o método da conjugação. O método da conjugação. Nesse caso, a transferência de DNA de uma bactéria para outra através de uma estrutura chamada de pile sexual. Através de uma estrutura conhecida como pile sexual. Deixa eu consertar aqui. Pile sexual, né? Esse mecanismo de recombinação requer contato próximo entre as bactérias envolvidas. Então é preciso que as bactérias, para adquirirem por conjugação material genético, é preciso que elas estejam próximas, para que através desse pile sexual o material genético seja introduzido, né? Pile sexual, essa estruturazinha bem aqui, onde possibilita essa introdução do material genético. É preciso estar realmente muito próximo, porque elas têm essa estruturazinha chamada pile sexual aqui. E aí, estando muito próximas, o pile de uma se liga ao pile da outra, e aí consegue fazer a conjugação do material genético. E aí depois, ó, de conjugado, cada uma delas vai ficar com o material aí diversificado, porque elas vão ficar com uma diversificação devido à troca de material genético aí na conjugação. O próprio nome já diz, uma conjugação. Após o processo, as células se separam, a bactéria receptora se reproduz assexuadamente, originando células filhas com material genético recombinado. Então, ó, a bactéria que recebe o material genético da outra bactéria vai passar a fazer reprodução assexuada, e aí vai gerar bactérias novas com características gerais diferentes, né, da bactéria mãe. E vem o galo de novo aí dando um alô. E vamos para frente aqui. Reprodução das bactérias agora, sexuada, classificada como transdução. Classificada como transdução. Como transdução. Deu uma mexida na câmera aqui, mas vamos em frente. É assim mesmo. O transmissor dos genes é um vírus. Nesse caso aqui, o transmissor dos genes de uma bactéria para outra é o vírus que infecta a bactéria. Ele é classificado, ele é chamado de bacteriófago. Ele é um vírus chamado de bacteriófago. Ele inicia um ciclo lítico, durante o qual incorpora pedaços do DNA no seu hospedeiro.
ao seu próprio DNA e os transfere a uma célula quando a infecta. Então, pessoal, acontece o seguinte, ó. Deixa eu aumentar bem aqui um pouquinho, para a gente ver aqui melhor esses bacteriófagos. Bacteriófagos são nada mais, nada menos que vírus especiais, ó. Aqui tem dois aqui, vírus especiais que infectam somente bactérias, não atacam seres humanos. Até porque a gente sabe que os vírus, depois eu posso gravar uma aula sobre vírus. Os vírus estão para as células, assim como um cadeado está para a sua chave. Os vírus são específicos. Então, ó, esse bacteriófago é um vírus que ele não entra totalmente na célula, ele injeta só o seu DNA. Então, quando ele chega aqui, injeta o seu DNA na célula, tá vendo aqui que o DNA está misturado com o da célula, o DNA verde é o da bactéria e esse mais rosa aí é o do vírus. Aí ficou misturado aqui, ó, o DNA do vírus ficou misturado aqui com o DNA da bactéria. E aí essa bactéria vai e estoura e libera novos vírus. E aí esse vírus vai e vai infectar novas bactérias, e aí quando ele injeta, vai infectar outra bactéria idêntica à primeira lá, ó. Ele já injeta, já leva pedaços de outra bactéria e mistura o material genético de uma bactéria com a outra bactéria, né? Aí a bactéria passa a ter aqui, ó, passa a ter material genético misturado aqui, diversificado, devido a essa mistura feita pelo bacteriófago. Por isso ela é classificada como transdução, que é realizada através de um bacteriófago, através de um vírus que infecta bactérias. Eles só são capazes de infectar bactérias mesmo, graças a Deus, né? Tanto o vírus. E agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre algumas bacterioses, algumas doenças que podem levar até a morte dos seres humanos, inclusive. Começando aqui a falar do botulismo, uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, mas o botulismo é uma doença bastante preocupante. Ela é uma doença que pode sim ser fatal. Então veja bem, ó. Vou dar uma ajustada aqui. Botulismo. Ele tem como agente etiológico o Clostridium botulium. Isso aqui, né? A sua forma de transmissão, aqui, ingestão de alimentos enlatados com toxina conhecida como botulínica, uma toxina botulínica, né? Ou seja, você vai no mercado, compra um enlatado, uma feijoada ou qualquer alimento enlatado, e ele está em más condições, está amassado, está inflado ali, você não deve comprar porque ali pode estar essa bactéria que é muito perigosa, ela infla, né? Essa mesma bactéria, ela muito pode estar lá dentro dessas latinhas lá, desses enlatados. E os sintomas? Os sintomas são paralisia muscular, e aí atentem para isso aqui, ó, paralisia muscular. Eu apago já para ficar melhor. Pois bloqueia a transmissão de impulsos nervosos. Devido essa bactéria causar essa paralisia muscular, ela é inclusive, essa bactéria, a toxina dessa bactéria é utilizada, inclusive, por incrível que pareça, ela é utilizada naquele botox. Essa mesma toxina aqui, botulínica, ela é utilizada no botox para poder deixar a pele, digamos, imóvel, para poder dar aquela paralisada muscular e mostrar uma aparência mais jovem. Então, eis aí a informação a respeito dessa bactéria, dessa toxina botulínica, que além de poder estar presente
nos enlatados, causando botulismo. Ela também é utilizada no Botox, um produto que é muito utilizado aí, um cosmético que é muito utilizado aí nos salões, e enfim, vocês sabem aí que o Botox é utilizado aí para reparos cutâneos na pele. Logicamente, se é cutâneo, né, na pele. Então, ó, medidas profiláticas. A profilaxia, cuidados na conservação de alimentos, recusa de latas, conservas abauladas, né, e com odores suspeitos, e o tratamento, geralmente com bactérias, o tratamento é feito com antibióticos. Passamos agora para mais uma bacteriose, a febre maculosa, agente etiológico, Rickettsia rickettsii, transmissão dessa doença através da picada do carrapato estrela que esteja contaminado, né? Picada do carrapato estrela. Sintomas: febre alta, sintomas aqui, ó, febre alta, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo devidas por causa das hemorragias na pele provocadas pelo ataque das bactérias aos vasos sanguíneos. Então vão ocorrer hemorragias na pele por causa que essas bactérias elas atacam as células da pele, ali da parte que tem vasos sanguíneos, e acaba provocando essas hemorragias cutâneas. Mas aí tem como sintomas também febre alta e dor de cabeça. Medidas profilácticas: evitar locais infestados por carrapatos, logicamente, né? Evitar locais infestados por carrapatos e o tratamento com antibióticos. Passaremos aqui para mais uma bacteriose, a tuberculose, o agente etiológico Mycobacterium tuberculosis, a transmissão desta doença através da inalação, né, de gotículas espalhadas pela fala, espirros e tosse de pessoas contaminadas. E aí os sintomas aqui, ó, os sintomas: tosse, falta de apetite, emagrecimento rápido, dor no tórax, febre e fadiga. Medidas profilácticas: vacina, conhecida como BCG, né? E o tratamento feito com antibióticos. Mais uma doença aí, né? Que foi a tuberculose, uma doença bastante agravante quando ataca as pessoas. Aí vem agora a leptospirose. A leptospirose tem como agente etiológico, a leptospirose interrogans, é a espécie da bactéria. Transmissão: como ocorre a transmissão? A transmissão vai ocorrer através de água, alimentos e objetos contaminados por ratos, camundongos, etc. As bactérias penetram no corpo pela pele, mas também por rachaduras nos pés e pelas mucosas da boca, nariz e olhos. Então essa bactéria da leptospirose, se você sair aí pisando em ambientes contaminados, em lagos que estejam locais em que possa haver fezes ou a urina de rato, de outros animais até, quem sabe, né? É muito perigoso adquirir essa doença conhecida como leptospirose. Veremos aqui os sintomas. Os sintomas da leptospirose. Olha aqui, ó. Os sintomas: febre alta, dor de cabeça, dores musculares, náuseas, vômitos, hemorragias digestivas, né? Lesões na pele e problemas respiratórios, podem ocorrer a morte. Profilaxia. Profilaxia, o que se faz para evitar? Evitar alagamentos, lixões onde proliferam ratos,
Realizar tratamento da água, fazer vigilância sanitária e inspeção de alimentos, para não acumular rato lá, deixar o alimento lá no canto lá, depois de 2 meses pode ter lá algum rato lá já morando lá dentro lá, né? E contaminar esses alimentos com seus excretas. Tratamento feito sempre com antibiótico. O passarinho tá dando um alô aqui pra gente aqui, o passarinzinho aqui. Gonorreia, uma outra bacteriose, uma outra doença causada por bactérias e tem como agente a Neisseria gonorrhoeae. A transmissão através de relações sexuais com parceiros contaminados, ou então através da mãe para o recém-nascido durante o parto, né? Sintomas: dor, ardência e pus espesso amarelado, né? E pus espesso amarelado na uretra, né? Aquele pus que pode sair da uretra pode ser um sintoma ali de gonorreia, também classificada como blenorragia, né? Então vem aqui as medidas profiláticas: evitar relações sexuais com parceiros portadores da doença ou então usar preservativos. Tratamento também feito com antibióticos. E aí vem outra doença também que é sexualmente transmissível, uma doença bacteriana, a sífilis. Agente etiológico, Treponema pallidum, transmissão via sexual ou então da mãe para o feto durante a gestação, que é chamada de via congênita. Sintomas. E aí, ó, atenção para essa questão dos sintomas da sífilis. Veja aqui, ó. Sintomas. Ó, cerca de 20 dias após a contaminação surge lesão endurecida ou pouco dolorosa. E aí se classifica como cancro duro, porque fica um pouco enrijecido aquela região e um pouco dolorosa nos órgãos genitais. Aí dá aquela aliviada, com uma aparência de quem vai melhorar, e depois vai aparecer lesões escamosas na pele e nas mucosas, febre, dores de cabeça no corpo e indisposição. Aí a coisa vai se agravando. Aí passa mais uns dias, vem o terceiro estágio. Aí esse terceiro estágio já afeta o sistema nervoso, causando problemas mentais, dificuldade de coordenação motora e até mesmo cegueira. Aí, né? Então, essa sífilis é realmente perigosa. Medidas profiláticas: evitar relações sexuais com pessoas portadoras ou usar preservativos, né? E o tratamento a gente sabe que é com antibióticos. Passando aqui para frente, vamos falar agora da importância das bactérias. A gente sabe que as bactérias são ultra mega importantes. Não só elas podem fazer o mal, mas também existem umas que são muito importantes. A gente não pode chegar e dizer que todas as bactérias não prestam, são do mal, são parasitas. Não, existem as bactérias do bem. Não há quem não tenha bactéria do bem no organismo. Então veja aqui a importância das bactérias. As bactérias possuem grande importância ecológica. Elas fixam o nitrogênio da atmosfera na forma de nitratos e as bactérias desnitrificantes que devolvem o nitrogênio dos nitratos e da amônia para a atmosfera. Vamos ver bem aqui na imagem como realmente a gente pode analisar esse fato aqui das bactérias serem realmente bastante envolvidas no ciclo do nitrogênio.
Então veja bem, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. A gente sabe, quando a gente respira profundamente assim, a gente sabe que o gás que a gente inala é o oxigênio. Embora se sabe que o nitrogênio é muito abundante na natureza, né? É muito abundante na natureza. E a gente não consegue obter ele diretamente, mas a gente precisa dele. Como outros seres vivos, também nós precisamos dele. Então, a gente vai até falar disso depois quando estudarmos o ciclo. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Nitrogênio na atmosfera na forma molecular, né? Ele está lá na fórmula molecular N2, dois átomos de nitrogênio ligando, formando a molécula de nitrogênio. Então, deixa eu dar uma aumentada bem aqui para vocês entenderem. No solo vão existir bactérias. No solo vão existir bactérias chamadas bactérias fixadoras, que vão assimilar esse nitrogênio e fixar nas raízes das plantas. Ó. E vão fixar nas raízes das plantas. São as bactérias fixadoras de N2, perdão, nos nódulos das raízes das plantas. Aí essas bactérias fixam e aí vem outras bactérias no solo, bactérias fixadoras, que fazem esse processo também que é chamado de amonificação, e aí transforma em amônia, transforma esse nitrogênio fixado em amônia, o NH4 aqui, ó, transforma em amônia, o NH4, NH4+. E seguindo, vão passar por outras bactérias nitrificantes, umas bactérias especiais nitrificantes, que vão pegar essa amônia e transformar em nitrito. Elas vão pegar essa amônia, essas bactérias nitrificantes aqui vão pegar essa amônia e transformar em nitritos, né? Vão transformar em nitritos. Tudo isso lá nas raízes das plantas. As bactérias fixadoras fixaram o oxigênio, bactérias nitrificantes vêm e transformam a amônia lá em nitritos, Aí tem bactérias nitrificantes também que vão pegar esse nitrito em outro processo seguinte já e vai transformar em nitratos, que é exatamente a forma pela qual as plantas vão utilizar esse nitrogênio. Então, primeiro as bactérias vão fixar o nitrogênio nas plantas, né? Aí vai haver um processo conhecido como amonificação, transformação do nitrogênio em amônia por essas bactérias, né? E aí as bactérias nitrificantes vão fazer o processo da nitrificação, depois do processo da amonificação vem o processo da nitrificação, transformando a amônia em nitritos. Depois vem o processo também da nitrificação, transformando os nitritos em nitratos para ficar pronto para a planta utilizar. Aí a planta incorpora em si aqui, ó, ela incorpora aqui em si o nitrogênio. E aí quando a gente comer uma verdura, por exemplo, a gente vai estar adquirindo o nitrogênio. Ou então quando vem lá o boi e come a planta, quando vem o boi lá e come a planta, tem aqui um exemplo de um coelho comendo a planta, quando vem o boi e come a planta, ele adquire nitrogênio. E aí quando a gente comer a carne do boi, a gente é que vai adquirir, é nesse momento que a gente vai conseguir adquirir o nitrogênio que a gente precisa, né? E aí, gente, ó, outra parte desses nitratos aqui que a planta não absorver, para as suas raízes, para a sua sobrevivência, existem outras bactérias que pegam esse nitrato que a planta não utilizou, chamadas de bactérias desnitrificantes, e transformam esse nitrato novamente para a forma
molecular, transforma para a forma molecular de N2, devolvendo ao ar, devolvendo à atmosfera. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como ocorre esse processo de fixação do nitrogênio, né? Fixação do nitrogênio pelas bactérias fixadoras. Aí ocorre aqui o processo da amonificação, transformando o nitrogênio em amônia. Depois o processo da nitrificação, onde a amônia é transformada em nitrito. Depois o nitrito é transformado em nitrato pelas bactérias nitrificantes, também por essas bactérias nitrificantes, essas mesmas aqui. E depois a planta absorve o nitrato. Aquele nitrato que a planta não absorver, lembrando que nitrato está presente na nossa urina, né? O nitrato é tóxico aos seres humanos. E aí aquele nitrato que a planta não absorver, existem outras bactérias chamadas de desnitrificantes que pegam esse nitrato e transformam na fórmula molecular de nitrogênio, devolvendo para a natureza. Então é isso, galera. Sobre o reino Monera, era isso que eu ia passar para vocês hoje, ia mostrar para vocês hoje. Agradeço a vocês aí pela atenção. Se vocês gostaram da aula, dê um curtir aí no nosso canal aí, no meu canal aí, que tem como nome, né, Bioecologado. Pode, se quiser, se inscrever aí. Clica lá no sininho, ativando as notificações, clicando lá na palavra todas que vai aparecer para quando novos vídeos entrar você receber em primeira mão aí a aula, ok? Então que Deus abençoe e até a próxima.